começar a aula sobre farmacocinética. A farmacocinética, ela vai ser o caminho que o medicamento faz no organismo. Ela não vai envolver mecanismo de ação, mas sim o caminho que a droga faz. Então, a farmacocinética, ela vai envolver a absorção, a distribuição, a metabolização e também a excreção. Então, vocês vão observar que na farmacocinética, do mesmo jeito que a droga entra, ela vai sair. Então, começando o nosso assunto, vamos falar sobre a absorção. Então, a absorção vai ser essa passagem do medicamento, né, das vias de administração, que eu disse anteriormente na outra aula, para a corrente sanguínea. Então, a absorção, ela vai ser geralmente pelo efeito sistêmico. Por que pelo efeito sistêmico? Porque ela vai estar na corrente sanguínea. Mas, nesse processo de ele deixar a via de administração para cair na corrente sanguínea, vão ter alguns fatores que vão interferir nesse processo, como a membrana plasmática, a carga elétrica, a polaridade, o peso molecular, o pKa e o pH, que nós vamos ver a partir de agora. Então, começando com a membrana plasmática, como muitos de vocês devem saber, ela vai ser formada por fosfolipídios, né, que são lipídios de ésteres de ácidos graxos, e a membrana plasmática ela vai ser de 60% a 70% apolar, ou seja, sua forma apolar vai ser lipídica e também oleosa. E cerca de 30% a 40% ela vai ser polar, hidrofílica e também fosfólica. Então, a membrana plasmática ela é 70% apolar. Então, a membrana plasmática nós dizemos que ela é apolar. Além disso, o fármaco ele deve possuir uma natureza polar, porque o fármaco ele tem que ser compatível com a membrana, tem que ser compatível com o organismo, porque não é a membrana que tem que se adaptar ao fármaco, e sim o fármaco que tem que se adaptar ao organismo. Então, o fármaco ele deve possuir baixa polaridade, né, para essa aderência à membrana plasmática, ele deve ter baixo peso molecular e é ideal que ele não tenha carga elétrica para assim, né, ele se adaptar ao organismo. O segundo tópico é o pKa e o pH. O pKa e o pH, vocês vão observar que quando se trata de pKa, ele não vai oscilar, enquanto que o pH oscila. Então, nós temos a equação de Henderson e Housebeck por meio de pH, que é igual a pK mais log de 10 sobre a forma não ionizada dividido pela forma ionizada. Então, com isso, vocês vão observar que o pK vai ser igual ao pK+, que vai ser essa forma não ionizada. Então, o que é que vocês vão entender com isso? Bom, o pKa, ele deve ser maior que o pK. Se o pKa não for maior que o pK, ele não vai prevalecer a sua forma ionizada. Então, o pKa, ele deve ser maior que o pH, e quando o fármaco for de autoabsorção, vai prevalecer a forma ionizada. E o pKa, ele deve ser menor que o pH, se o fármaco for de baixa absorção, né, prevalecendo essa forma não ionizada. Então, quando o pK é maior que o pH, o fármaco é de alta absorção e prevalece a forma ionizada. Mas quando o pK é menor que o pH, o fármaco é de baixa absorção, prevalecendo a forma não ionizada. Além disso, lembra que eu falei que o ácido age em ácido e básico age em básico? Então, quando o fármaco ele perde carga elétrica, ele vai se encontrar na forma não ionizada. Ele vai possuir alta absorção e também vai possuir natureza polar. Mas quando esse fármaco ele ganha carga elétrica, ele vai se encontrar na forma ionizada, ele vai ter baixa absorção e ele vai ser polar. Tá, muita informação e eu não entendi direito. Bom, eu montei uma tabela aqui. E por essa tabela damos para perceber quais são as formas ionizadas e quais são as formas não ionizadas. Bom, a forma ionizada vai ser quando o pKa é maior que o pH e o fármaco for de alta absorção. Pronto, prevaleceu a forma ionizada. Só que na forma ionizada, esse fármaco também vai ganhar carga elétrica, né? Vai ganhar ATP, ele vai ter uma baixa absorção, ou seja, o pH vai ser maior que o pKa e ele vai ser de natureza polar, mas lembra que a membrana ela é apolar? Então, ele não vai ser muito compatível. Então, ele é incompatível com a membrana. Além disso, o medicamento ele vai passar por um canal iônico, ele não vai passar diretamente para a membrana. E a forma não ionizada, ela vai ser quando esse fármaco, né, for de baixa absorção, ou seja, o pKa é menor que o pH. Na forma não ionizada, gasta-se ATP, ou melhor, perde
perde carga elétrica, ou seja, perde ATP, perde energia. E além disso, vai ter uma alta absorção relacionada que o pH é menor que o pKa. E também ele vai ser de natureza polar. Por ele ser de natureza polar, ele vai ser compatível com a membrana, né? Cerca de 70% apolar. E por ele ser apolar, o medicamento vai se aderir à membrana, e quando ele se adere à membrana, ele vai se difundir pelo transporte passivo. Além disso, esses medicamentos vão ter facilidade de atravessar a membrana, chegando à corrente sanguínea. Mas, falando um pouco sobre os transportes passivos, né, que porque um passa por um canal iônico, outro passa, vai difundir na membrana, como é isso? Bom, a absorção ela também vai ter os dois transportes, né, que é o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele vai ser a favor do gradiente de concentração, ou seja, da região de maior concentração para a região de menor concentração. Além disso, ele não vai gastar energia, ele não vai ter proteína transportadora, ou então pode ter ou não essa proteína, e ele vai agir por difusão simples. E além disso, ele vai ter um comportamento de função linear. O que seria essa função linear? Ou seja, essa velocidade ela vai ser diretamente proporcional ao toque, então ela vai ser crescente, ela não vai estar constante, né? Ela vai estar oscilando, ela vai ser maior, ela vai ser menor. Então, o transporte passivo vai ser a favor do gradiente de concentração. O transporte ativo, ele é o contrário do transporte passivo. Então, ele é contra o gradiente de concentração, ou seja, ele não é de maior concentração para menor. Ele é de menor concentração para maior concentração. Ele vai gastar energia, ou seja, ele vai gastar ATP e vai ter essa proteína transportadora, que vai agir por meio de difusão facilitada, ou seja, do meio extracelular para o meio intra. Então, como é que vai acontecer esse transporte ativo? Bom, o fármaco ele vai se ligar a uma estrutura carregadora transmembranar, e essa estrutura, né, que vai ser a proteína transportadora, quando ela se liga a ele vai mudar a sua forma. E quando muda a sua forma, muda a forma do fármaco, né, para o transporte ativo, gasta energia, gasta ATP. Gastando ATP, ele pode ocorrer principalmente por causa dessas proteínas, ocorrendo a saturação proteica. Então, no transporte ativo, esse fármaco que se liga a uma proteína transportadora, ele pode se apresentar em 3 regiões. Ele pode se apresentar com a velocidade aumentando de acordo ao toque, né? Ou seja, uma das alternativas do transporte passivo. Ele também pode ser com que a velocidade ela não aumente proporcional, e ele pode também apresentar com uma velocidade permanecendo constante. E por essas e outras razões, o transporte ativo nós dizemos que ele tem uma velocidade constante, ou seja, ela não vai oscilar, não vai diminuir e nem vai aumentar. Ok? Então, essa foi a parte de absorção. E agora vamos falar sobre a distribuição. A distribuição vai ser o transporte da corrente sanguínea para o tecido, músculo, certo? Então, eu estou aqui na corrente sanguínea, mas eu estou com dor no meu músculo. Então, eu preciso que o meu fármaco seja de absorção, seja de fármaco cinético, para que ele possa passar a absorção, cair na corrente sanguínea e chegar no meu tecido, chegar no meu músculo. Então, quando ele chega nesse tecido, quando ele chega nesse músculo, ele vai começar a gerar a sua ação farmacológica. Então, digamos que aqui nessa imagem, o fármaco está na corrente sanguínea, mas aí pelo esse meio de distribuição, ele vai para o seu alvo, né? Então, por exemplo, ele está aqui, eu estou com a dor no meu tecido. Aí ele vai lá para o tecido, vai lá para o meu músculo, vai lá para o meu rim, para o meu órgão. Então, ele vai ser essa passagem, né, da corrente sanguínea para o tecido, para o músculo. Então, você vai ver que na distribuição, dificilmente você não vai encontrar fármacos que não sejam de vias orais. A maioria deles vai ser vias orais, tipo 99% vai ser de via oral. Porque para ser um fármaco de via oral, ele tem que cair na corrente sanguínea. E não tem como outro fármaco não chegar na corrente sanguínea se ser por via oral. Então, como é que vai acontecer isso? Bom, o fármaco na corrente sanguínea, ele vai poder se adaptar a duas formas, né? A forma livre e a forma ligada. Então, a forma livre, ela tá livre, certo? Ela tá livre, ela faz o que ela quiser. Mas a parte ligada dele, ele vai ter que se ligar a alguma coisa. E aí ele vai se ligar a uma proteína. E que proteína seria essa? A albumina. Então, o fármaco da parte ligada chega na corrente sanguínea e vai se ligar à albumina plasmática. Só que a albumina plasmática ela vai ter um alto peso molecular. Enquanto que a ligada não tem alto peso molecular. Então, a livre.
Então, essa forma ligada vai lá, liga essa albumina que tem alto peso molecular. E a albumina ela vai ter um peso molecular tão grande que o organismo não vai conseguir absorver o seu peso. Ou seja, ela tem 1.000 toneladas a albumina. Aí chega a ligada que tem 1 tonelada e junto ela não vai fazer muita diferença. Certo? Enquanto que a livre tem um baixo peso molecular. E a ligada vai lá, chega na corrente sanguínea, conecta-se à albumina. Quando conecta-se à albumina, ela não vai conseguir atravessar as membranas porque ela vai ter um alto peso molecular, enquanto que a forma livre consegue, porque ela não vai precisar, ela não vai ter conexão com essa albumina. Então, a forma ligada, ela não consegue atravessar a membrana por causa que ela se liga ao polímero, que vai ser a albumina. Então, corrigindo, a albumina ela não é uma proteína, ela é um polímero. E os polímeros, né, como eu disse anteriormente na aula 1, eles são formados de monômeros. Além disso, na distribuição, à medida que essa forma livre ela vai sendo liberada, ela vai passar a membrana e ela vai sendo liberada. E aí a formação ligada, ela vai sendo soltada. E aí, tipo assim, a livre tá lá, tá passando, vai sendo liberada. E aí a forma livre, ela vai conseguindo se soltar da albumina de forma proporcional. E assim, né, até que o máximo de medicamentos consigam se soltar. E quando eles começam a soltar, vai começar a gerar a sua ação farmacológica. Mas é importante salientar que o alto peso molecular, que é da albumina, ele não vai conseguir atravessar o vaso sanguíneo. Não consegue. E aí, o que acontece? A taxa livre ela vai aumentar de tal forma que o fármaco ele vai permanecer livre e apto a se distribuir para outros compartimentos. Mas aí essa taxa ligada ela vai diminuir. A taxa ligada diminui e a livre aumenta. E quando faz isso, vai alterar a cinética desses fármacos. Alterando a cinética desses fármacos, acontece uma curva. Essa curva vai gerar a ação farmacológica. Ou seja, o fármaco de maior dose afinidade, né, que é a livre, vai deslocar o fármaco de menor afinidade. E como eu disse anteriormente, à medida que a forma livre vai sendo liberada, a formação ligada vai sendo solta. Ok? Só que o que acontece? Isso pode gerar uma competição da albumina, né, por ser uma proteína de alto peso molecular. E outra parte da distribuição vai ser o seu volume. O volume de distribuição, ele vai ser um parâmetro cinético, né, que vai ter um objetivo de formar um fármaco com natureza mais concentrada nos tecidos ou na corrente sanguínea. Então, a fórmula de volume de distribuição vai ser a sua dose dividida por a sua concentração plasmática. Tá, entendi nada. O que quer dizer isso? O fármaco, quando ele tem um alto volume de distribuição, ele, consequentemente, ele vai ter uma alta tecidual. Se ele tem um alto volume de distribuição, ele vai ter um alto tecidual e vai conseguir atravessar a membrana plasmática, porque ele tem alto tecidual, mas ele vai ter baixa concentração plasmática. Mas um fármaco que tem um baixo volume de distribuição, ele vai ter uma alta concentração plasmática. Se tem uma alta concentração plasmática, ele sim consegue atravessar a membrana e não o fármaco de baixa concentração plasmática. Porém, ele vai ter uma baixa tecidual, não conseguindo atravessar principalmente os tecidos. Então, é ideal que o fármaco ele tenha um alto volume de distribuição, uma alta concentração plasmática. Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre distribuição. Ela é meio confusa, mas dá para entender. Ok? Nós vamos ter a parte 2 dessa aula, que vai ser sobre a metabolização e a excreção, que são extremamente importantes. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Valeu!